Se você quer saber como ocorre a dilatação em uma lâmina bimetálica, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Uma lâmina bimetálica nada mais é do que uma lâmina de dois metais diferentes que foram soldados, certo? Só que esses metais eles vão ter diferentes coeficientes de dilatação. O que isso significa? Que vai ter um material que vai dilatar mais do que o outro. Então vamos pensar. Digamos que eu tenho aqui um material A e um material B, certo? O material A o branco e o B o azul. Eu coloquei dois casos aqui. Um onde eles estão soltos e um caso onde essa lâmina bimetálica está fixado em uma de suas extremidades. O que eu vou supor? Que o coeficiente de dilatação linear do metal A é maior do que o coeficiente de dilatação linear do metal B, certo? Em ambos os casos aqui. O que acontece? Quando eu aquecer essa lâmina bimetálica, ela vai ter que dilatar, certo? Porque quando eu aqueço o metal, ele aumenta as suas dimensões. Só que olha só, se eu aquecer essa lâmina, ela não vai poder fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque o metal A está preso no metal B. Eles estão soldados. Então, vai ter que ocorrer outra forma aqui deles dilatarem os dois, só que o metal A tem que dilatar mais que o metal B. Então, digamos que ocorreu aqui um aquecimento. Qual que é a única forma do A dilatar mais que o B e eles continuarem ligados? É entortando. Então, o que acontece? Se eu aquecer eles, o metal A vai entortar sobre o metal B. De tal maneira que vocês podem perceber aqui que o metal A dilatou mais. O tamanho dele é maior do que o do metal B. Então, quem está mais externo aqui, dilatou mais. E o que acontece se uma das extremidades estiverem fixas depois do aquecimento? Vai entortar dessa maneira aqui. Meio que um lado vai ficar mais evidente esse entortamento. E olha só, de novo. O metal A está entortando sobre o metal B. É como se ele estivesse empurrando o metal B para baixo. Aí você me pergunta, mas se fosse o contrário? Se o metal B tivesse o coeficiente maior? Aí ia entortar para cima. Certo? Aí o B que ia entortar sobre o A. Agora, o que acontece se em vez de aquecer, eu resfriar essa lâmina bimetálica? Pessoal, do mesmo jeito que quem tem o coeficiente de dilatação linear maior dilata mais, ele também contrai mais. Então, se eu esfriar, o que vai acontecer? O metal A vai contrair mais que o B, então ele meio que puxa o B. Só que dessa vez, o B que entortou sobre o A. Quando eu esfrio, aquele que tem o maior coeficiente de dilatação linear é o que vai contrair mais. Então, o outro metal entorta sobre ele. Então, aqui no caso, vocês viram que ficou entortado para cima. E se tivesse uma extremidade fixa, ele ia entortar, evidentemente, aqui um dos lados para cima. Porque a outra extremidade está fixa aqui. Agora, pessoal, alguns exercícios aqui de vestibular. Questão 1, uma questão aqui da FUVEST. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura. Aí a gente tem aqui 5 itens para analisar. Pessoal, vamos pensar. Ele deu o coeficiente de dilatação linear do ferro e do bronze, certo? O ferro está aqui embaixo, o bronze está aqui em cima. Vocês podem perceber que os dois estão 10 a menos 5 e aqui é 1,8 para o bronze. Então, o bronze tem um coeficiente maior. Então, se aquecermos, ele vai dilatar mais, certo? Então, ele tem que dilatar sobre o ferro. E qual a opção que mostra isso? A letra D. Certo? Ele vai entortar sobre o ferro. Questão 2. A figura 1A mostra como duas barras de materiais diferentes
estão fixas entre si e há um suporte. E a figura 1b mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura. Sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são α1 e α2, é correto afirmar que... Pessoal, vamos lá. O que a gente pode pensar aqui? Se teve um aquecimento, ou seja, o ΔT positivo, o que acontece? Se entortou para baixo, é porque o coeficiente do material 1 é maior. Certo? Agora, se por acaso tivesse um resfriamento, o ΔT negativo, aí entortou para baixo por quê? Porque o material 2 tem o alfa maior. Certo? Ele contrai mais. Então vamos analisar aí as alternativas. Olha só, α1 é menor que α2, então teve aquecimento, que o ΔT aqui é positivo. Errado, né? Questão B. Se α1 é maior que α2, então teve um resfriamento? Não, né, pessoal? Porque senão ia entortar para cima, né? Porque é o α2. Porque aí o α1 teria que puxar o α2 para cima. A C. Se α1 é maior que α2, então teve um aquecimento, porque o ΔT aqui é positivo, o ΔT? Sim, né? Porque vamos pensar, se eu aqueço os dois e o alfa do material 1 é maior, significa que ele vai entortar sobre o material 2. Então a resposta correta aqui é a letra C. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. E não se esqueça, toda semana são postadas novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!